Bem-vindos ao Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos, remitindo na língua portuguesa para Angola e para todos os países da comunidade lusófona em África, Ásia, América Latina e Europa, e para lá onde quer que o sinal deste áudio digital irá terminar à volta de todo mundo. Eu sou Orlando Fonseca, criador, produtor e o apresentador deste grande show de notícias. E antes das notícias, esse aqui, como sempre, vos agradeço profundamente neste domingo de oração por haver escolhido a todos o vosso único canal digital na língua portuguesa nos Estados Unidos, o único no Ocidente virado para a mudança da consciência dos angolanos, incluindo para a família do general João Lourenço, o presidente nomeado pelo Tribunal Constitucional de Angola. E se você ainda não subscreveu o teu Desperta Angola, faça-o agora mesmo, para efeito, sempre e quando você possua um aparelho inteligente, pode ser um aparelho, um telefone celular inteligente, um tablet, um PC ou qualquer outro aparelho. Sempre e quando você acesse a internet, ali insira as palavras como sejam Desperta Angola, e do seu lado direito aparecerá a palavra que diz subscreva, e em letras vermelhas subscreva ali mesmo. Sempre e quando, para efeito, todos os noticiários do Desperta Angola sejam emitidos desde a linda cidade de Miami para o mundo e particularmente para Angola, eles chegarão diretamente na sua posse. Esse aqui, portanto, o ponto de vista do Desperta Angola. Por que razão o regime do MPLA e dos do MPLA é uma ditadura e o general João Lourenço é o ditador dos do MPLA e, como consequência, é ditador angolano? A ditadura se baseia em um regime de governo constituído por um pequeno grupo de pessoas ou por um grupo determinado de um determinado partido político, melhor dito, de cujo poder se encontra sobre as mãos desse mesmo grupo ou sobre as mãos de uma pessoa singular. Para efeito, geralmente, a ditadura ou o ditador costumam usar as forças de defesa e segurança, sobre as quais usam para intimidar tudo e a todos, com vista a nunca prestarem contas a ninguém, sempre com o intuito de se manterem no poder, geralmente por longos anos a fio. Na ditadura, geralmente o ditador não aceita ou admite sequer oposição nos seus atos, que como consequência o ditador costuma tomar todas as decisões por sua conta, nunca admitindo decisões colegiais, entre aspas, por concentrar todos os poderes sobre as suas mãos e etc. Contrariamente, nos regimes democráticos, o poder é geralmente dividido em três centros decisórios. Centros decisórios esses que costumam ser distintos e independentes e consistem na separação destes mesmos poderes, ao mesmo tempo que esses mesmos poderes se controlam entre si através do sistema de freios dos poderes sobre os outros poderes e vice-versa, e ou checks and balances, nomeadamente o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, o sistema do governo norte-americano é baseado no grande e poderoso centro de decisões dos problemas mundiais, sediado em Washington, D.C., nomeadamente aqui no Capitólio ou na Casa Branca, nos escritórios do West Wing, ou a ala do oeste da Casa Branca, e que é composto pelo Congresso, constituído por mais de 535 deputados e que trabalham aqui no Capitólio. Para efeito, o Congresso norte-americano é dividido entre o Senado norte-americano, ou a chamada Câmara Alta do Congresso, que é composta por mais de 100 deputados, e ou a Câmara dos Representantes, ou a Câmara Baixa, composta por mais de 435 congressistas. Presentemente, a Câmara Alta
ou o Senado Federal norte-americano é presidido pelo Sr. Chuck Schumer de Nova York, enquanto a Câmara Baixa ou a Câmara dos Representantes está sendo presidida atualmente pela Sra. Nancy Pelosi da Califórnia. Para o efeito, enquanto a Câmara dos Representantes pode iniciar um processo de impeachment contra o presidente norte-americano, sempre quando haja necessidade ou haja tido lugar ao cometimento de alguma falta por parte do chefe do Poder Executivo, com vista a que um similar desiderato possa ocorrer. Já o Senado Federal norte-americano não pode iniciar um processo de impeachment. Contrariamente, só o Senado dos Estados Unidos pode julgar o presidente norte-americano que haja sofrido um processo de impeachment na Câmara Baixa dos Estados Unidos da América, dando lugar ao chamado freio ou controle dos poderes da Câmara dos Representantes por parte da Câmara Alta ou por parte do Senado norte-americano e vice-versa. Enquanto o Congresso norte-americano pode fazer aprovar as leis norte-americanas, contrariamente, só o Tribunal Supremo pode promulgá-las, tornando-as, melhor dito, como leis definitivas ou law of the land. Contrariamente, os mais de 535 deputados do Congresso norte-americano não podem fazê-lo. Aqui, uma vez mais, estaríamos em presença do controle do poder legislativo sobre o poder judiciário e ou vice-versa. O poder executivo ou executive branch não pode, ou melhor, o poder executivo ou o executive branch na Casa Branca pode propor o orçamento geral do governo federal norte-americano, mas só o Congresso norte-americano pode aprová-lo. O presidente norte-americano, por efeito, tem poderes para vetar qualquer lei que seja aprovada pelas duas câmaras do Congresso norte-americano. Porém, o Congresso pode anular o veto do presidente norte-americano sempre e quando reúna mais de 2/3 dos votos para efeito. Para as leis aprovadas, ou melhor, todas as leis aprovadas pelas duas câmaras do Congresso norte-americano, para efeito, devem ser assinadas pelo presidente norte-americano. Uma vez mais aqui, estamos em presença do sistema de checks and balances ou controle do poder legislativo sobre o poder executivo ou executive branch e vice-versa. Para efeito, quando ali na República de Angola, muito recentemente, se produziu um certo equilíbrio do poder na Assembleia Nacional por conta das eleições gerais tidas lugar 24 de agosto último, as quais, na verdade, o MPLA e o general João Lourenço foram os verdadeiros perdedores. Porém, se por um lado, desta vez, e ou pela primeira vez, temos em Angola, e pela primeira vez na história do nosso país, um equilíbrio na Assembleia da República, por outro lado, contrariamente, as Forças Armadas e ou as Forças de Defesa e Segurança angolanas não são republicanas, senão forças de uma soldadesca cuidadosamente doutrinada com os métodos do Pacto de Varsóvia e ao serviço da Matapalo e dos interesses do general João Lourenço, seus amigos, sua família, e umas Forças Armadas que apenas defendem a oligarquia dos marxistas criminosos de Luanda. Logo, o atual equilíbrio parlamentar que observamos em Angola de nada serve, porque só serve os interesses do MPLA e não dos povos de Angola. Razão pela qual, na tomada de posse do general João Lourenço, estas mesmas Forças Armadas apoiaram o golpe de Estado e não a defesa da Constituição da República e ou a defesa da democracia angolana. Logo, em Angola, na verdade, estamos numa ditadura, razão pela qual o general João Lourenço ou os seus cabos assassinos, e nomeadamente Francisco Pereira Furtado, Eugênio César Laborinho, Fernando Garcia Miala, entre outros, viriam a despejar nas ruas de Luanda um sem número de militares armados até aos dentes, e exibindo armas obsoletas, a mistura e etc., e tendo orquestrado, repito, um golpe de Estado que voltaria a levar o general João Lourenço outra vez na presença da República de Angola. Porém, para o mal dos pecados, o general João Lourenço, o golpista da situação, está acometido por uma doença estranha e resumida em ataques isquêmicos transitórios, AIT. Razão pela qual o usurpador de UGLO
logo após haver sido nomeado pelo Tribunal Constitucional controlado pelo MPLA e ou pelo general João Lourenço, o ditador viria rumar às pressas para a Espanha, onde estaria a ser submetido aos tratamentos intensivos. De resto, apesar do líder dos maribondos do MPLA haver tomado posse, porém, o facto do general João Lourenço agora brilhar na sua ausência por doença estranha, por conta da ditadura militar vigente em Angola, os seus ministros não podem tomar decisões para a governação de Angola, de cujo comando se encontra agora nas mãos de Francisco Pereira Furtado, Eugênio César de Amorim e ou Fernando Garcia Miala, que certamente eles estarão a esfregar as mãos de contentes enquanto saqueiam Angola num país onde não existem instituições que funcionem tal como ocorre nos países verdadeiramente democráticos em todo o mundo, senão a existência em Angola de homens fortes, razão pela qual o regime do MPLA e dos MPLA é uma brutal ditadura militar e o general João Manuel Gonçalves Lourenço é um autêntico ditador. Esse foi o ponto de vista de Desperta Angola, na linda cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. E depois, do ponto de vista do teu Desperta Angola, eis aqui as notícias de Angola. O presidente de Angola, nomeado pelo Tribunal Constitucional, controlado pelo general João Lourenço, e, melhor dito, o presidente de Angola, nomeado pelo Tribunal Constitucional, controlado pelo MPLA, o general João Lourenço, continua a brilhar na ausência ali na República de Angola, apesar de haver tomado posse aos 15 de setembro. Para efeito, fontes do MPLA, no casuno, melhor dito, os maribondos do MPLA, e que falaram no anonimato ao Desperta Angola, aqui em Miami, no sul dos Estados Unidos, disseram que o general João Lourenço deveria regressar este fim de semana a Luanda. Porém, segundo as mesmas fontes, o general João Lourenço teria tido um outro ataque cerebral, chamado, na linguagem científica médica, como sendo miocárdio neurológico periférico. Razão pela qual o usurpador do poder do ACJ parece com a saúde muito debilitada ali em Espanha, uma vez que nunca acreditou em Deus e muito menos em milagres. Quando o general João Lourenço costuma ter o hábito de dizer aos angolanos e ao mundo de que Cristo Jesus já morreu há muito tempo, logo milagres nunca haverá. Porém, em Luanda, ironicamente, continuam a enganar os incautos de que o usurpador vai discursar na Assembleia Nacional aos 15 de outubro. Porém, só Deus sabe, através dos seus divinos milagres, seu paciente do general João Lourenço terá ou não a oportunidade de discursar ali na Assembleia Nacional, ou se vai continuar em Espanha em tratamentos intensivos e ou se, contrariamente, Deus o chamaria antes de 15 de outubro. O jornalista e patriota Félix Miranda faleceu este fim de semana em Luanda, vítima de doença. A morte do grande filho de Angola ocorreu no Hospital Geral de Luanda por sangramento intestinal. Disseram a Desperta Angola, aqui em Miami, no sul dos Estados Unidos, a família do malogrado em Angola. Olha, queridos compatriotas, como vocês sabem, não é? Estão a acontecer eleições muito importantes, não é? No país mais importante atualmente da lusofonia, não é? A República Federativa do Brasil. Tanto hoje domingo, na minha opinião, o ex-presidente Lula vai ser reeleito, não é? Porque de facto o Bolsonaro, não é? No Brasil, apesar de haver sido querido pela classe média brasileira e pelos ricos, né? Pelos privilegiados, mas a ideia é que os pobres hoje vão voltar, na minha opinião, a conduzir Lula da Silva para a presidência. Para todos os efeitos, né? Apesar das sondagens não serem, digamos, a certeza de que o Lula vai ser reeleito, mas na minha opinião, Lula será, uma vez mais, reconduzido para a presidência do Brasil. E uma coisa que me chamou a atenção nessas eleições brasileiras foi a seguinte. Ontem, antes do processo eleitoral haver tido início esta manhã, não é? Houve uma aturada
houve, eu diria, testaram, foram testados os aparatos todos, né, inteligentes que vão ser usados, eletrônicos inteligentes vão ser usados agora, ou melhor dito, que estão sendo usados, melhor dito, agora nas eleições brasileiras deste domingo de oração, né? Está a ocorrer, ou seja, as máquinas eletrônicas, melhor dito, que estão sendo usadas neste domingo para as eleições brasileiras em todo o mundo, incluindo ali na República Federativa do Brasil, foram testadas ontem, não é? Pelo Tribunal Eleitoral, não é? Pelos observadores internacionais, não é? Pelos partidos políticos brasileiros, enfim, e por parte de todas as pessoas interessadas, não é, no pleito eleitoral brasileiro. Tanto urnas eletrônicas foram ontem testadas, repito, por parte de várias entidades independentes, não é? E que concluíram que não havia nenhum problema para que a votação tivesse tido lugar na República Federativa do Brasil e em todo o mundo, não é? Onde existe a comunidade brasileira votante. Portanto, quer dizer, admira-me a mim como é que Angola, 47 anos depois da independência, né, quase meio século, né, não podemos ter... Ou seja, não pode haver consenso naquele país por parte, né, não apenas dos do MPLA, mas por parte de toda a sociedade angolana, não é, para que, eu diria, haja lisura, não é, nos processos eleitorais vindouros de Angola, para o bem de todos. Porque se hoje o MPLA, não é, tem o Tribunal Constitucional na sua posse, as Forças Armadas, de Angola, né, amanhã, se o MPLA for na oposição, certamente que vai exigir uma Comissão Nacional Eleitoral Independente. Isso número um. Número dois, independentemente de que a maior parte, não é, das pessoas que estão agora à frente do MPLA são estrangeiros, incluindo a vice-presidente, a atual vice-presidente é guineense, é da Guiné-Bissau. Independentemente disso, para todos os efeitos, Guiné-Bissau é um país africano e de língua oficial portuguesa. Número 2. Número 3. Se a vice-presidente do MPLA emigrou para Angola, é porque é ali o país onde ele encontrou oportunidade para a sua vida, né? Para a vida dos seus filhos, dos seus netos, etc. Logo, não é? É brutal ignorância e falta de inteligência, não é? Por parte de todas as pessoas, todos os atores políticos de Angola, incluindo, ou melhor, mais para os do MPLA, não diria aqui a oposição está fora, não é? Mas os do MPLA têm estado a agir de maneira estúpida, entravando o desenvolvimento de Angola por estupidez, não é? Razão para a qual agora eles ganharam, não é? E por conta de termos um ditador que se chama Lourenço, que está doente, ganharam, tomaram posse, mas o país está parado. Porque a ideia é que todo mundo em Luanda tem medo de tomar quaisquer decisões, qualquer ministro, qualquer secretário de Estado, qualquer um que tenha sido nomeado pelo Lourenço não pode fazer o que quer que seja em Angola, porque de facto todas as decisões dependem de um homem, de um ditador que se chama João Lourenço. De outra forma, não é? Você começa a tomar decisões por sua conta, o Lourenço pode estar acusado de corrupto e você terminar na cadeia. Portanto, esta é a situação em que nos encontramos em Angola. Entretanto, tudo isso, não é, combinado com o facto de que o camarada Lourenço, não é, perdeu as eleições, perdeu Luanda, perdeu tudo, e ele está a nomear, não é, governador de Luanda por sua conta, não é, atitude própria de que as eleições angolanas, não é, de nada serviram, não é, porque se vocês olhem para esse artigo de opinião, não é, que eu vos deixo aqui, e vos fala tudo, vocês façam, eu diria, entre aspas, um estudo no artigo de opinião, que eu deixei aqui, vocês verão que as eleições angolanas de nada valeram. Por que de nada valeram? Porque então há um equilíbrio parlamentar, mas o MPLA está a dizer que não vai colaborar com a UNITA, né? Não colaborou por quê? Porque sabe que tem as Forças Armadas doutrinadas com os métodos comunistas, né? Do Pacto de Varsóvia, né? E que se a UNITA brincar, leva no focinho. Logo, estamos perante, não é, um regime de partido único, não é? Para todos os efeitos, vocês viram quando o João despejou os militares ali, era para dizer, olha, vocês fizeram eleições, mas a ideia é que aqui temos um partido único, por isso eu tenho aqui os militares, qualquer coisa, vocês levam no focinho. Portanto, temos um partido único, uma ditadura em Luanda, em Angola, não é? E não vale a pena
que tenhamos ilusões de que em 2027 alguma coisa vai mudar em Angola. Não mudará, o que quer que seja, sempre quando tenhamos, não é? Eu diria, mantenhamos, não é, o atual status quo em Angola. Né? O MPLA não mudará, porque a ideia é continuar a quebrar o país, não é? Até não poder mais, e sempre quando os angolanos se deem conta, né? Porque a ideia, eu tenho dito sempre, né? Ali, há pouco tempo, houve uma manifestação, né? Organizada, ao que parece, pela Frente Patriótica, mas não acredito que uma similar manifestação haja alterado o que quer que fosse. Agora, não vai alterar nada. Por quê? Porque quando você, sempre quando, repito, alguém que faça uma greve ou que faça uma manifestação é porque tem objetivos. Eu só vou fazer uma greve, é que se calhar o objetivo da greve, não é se calhar pedir aumento, né? Aumento salarial. E a greve só terminaria sempre quando o aumento tivesse lugar. De outra forma, não é? A greve continua. Portanto, nas futuras manifestações, meu conselho é que ou as convocam com milhões de pessoas, não é? E que permaneçam nas ruas, não é? E antes disso, eu tenho sempre dito para que elas, as manifestações, sejam bem preparadas, digamos, eu diria, do ponto de vista logístico, não é? Bem preparadas, não é? Levar os médicos aí para cuidar eventuais de pessoas que desmaiam, levar água, levar comida, etc. E sair das ruas sempre quando os objetivos da manifestação hajam sido, não é, conseguidos. De outra forma, não vale a pena. E também outra coisa que eu gostaria de deixar aqui muito clara aos compatriotas é de que o MPLA, se alguém tem ilusão de que vai ser em 2027, então tira, não é, passa o termo o cavalinho da chuva. O MPLA não sairá, nem em 2027, nem em qualquer outra altura, a menos que haja uma manifestação, repito, em Angola, com milhões de pessoas à mistura, não é? Tal como há tempos aflorou e bem o doutor Maculino Moco, né? Que diz que quando os bons do MPLA, os homens de bom senso do MPLA, não se derem conta, um dia não vão conseguir travar o povo. Isso é verdade. Porque nenhuma ditadura caiu nas eleições. O MPLA, repito, se alguém está à espera de 2027 para que haja alternância, isto nunca vai acontecer, nem hoje, nem amanhã e nem nunca. Repito, só com manifestações pacíficas generalizadas com milhões de pessoas à mistura, isto sim, e foi sempre assim, e assim sempre será em todo o mundo, poderiam levar à capitulação do general João Lourenço, né? Porque a ideia é que ele está doente, mas se ele estiver doente, vai haverá outro que virá aí e vai continuar na mesma senda, né? Portanto, o João Lourenço, para todos os efeitos, representa o principal estorvo para o desenvolvimento de Angola, né? Porque a ideia é que roubou os votos, tomou posse, não é? Agora, não é, para o mal dos pecados, acometido, não é, por uma doença, vai em tratamentos intensivos em Espanha e paralisa a governação de Angola, porque os seus ministros, repito, não têm poderes para nada, porque o general João Lourenço é o ditador, né? Tanto, mudando um pouquinho de sentimento, né, ou de segmento, não dito, a morte do patriota Félix Miranda é, no mínimo, uma morte estranha, né? Porque a ideia é que, por que só os bons morrem nos hospitais controlados pelos médicos do Sinfo em Luanda? Por quê? Porque a ideia, né, é que se você é uma pessoa lúcida, não é? E você, eu diria, é oposta, né? Uma pessoa oposta ao regime de Luanda, a ideia é que, pronto, se você estiver em Luanda, você está na frente de combate, na minha opinião, né? Porque em Luanda você fica doente, você vai para onde? Você vai para o Hospital Geral de Luanda, vai para o Hospital Maria Pia, vai e aí os médicos todos são do Sinfo, né? A ideia é essa, porque para todos os efeitos, não é? Se não lhe pagam para matar um patriota como Félix Miranda, ele também não trabalha. E se lhe pagam bem, ele vai lá e diz, olha, o homem teve úlcera e morreu. Essa é a ideia. Mas tudo isso acontece por quê? Né? Repito, porque a ideia é que sempre e quando permitamos que esse regime, não é, dos criminosos de Luanda, encabeçados pelo João Lourenço, sempre e quando permitamos que esse regime continue, né? Então, a ideia é que eles vão continuar a controlar o poder, né? E com isso vamos continuar a ver essas mortes seletivas aí, né? Porque se você está em Luanda, você está sujeito a ficar doente. Se você ficar doente, vai para onde? Vai para o Hospital Geral de Luanda,
vai para Indiama, vai para Clínica Girassol e ali você vai certamente encontrar o médico do Sinvo, né? E eu, antes de terminar esse noticiário, gostaria de deixar aqui um exemplo, particularmente para o engenheiro ACJ. Olha, quando o presidente Bush, filho, estava na Casa Branca, ele chegou ali e adotou a chamada política, não é, de ataques preventivos. Eu, de facto, não é, no lugar da oposição, a ideia é que vocês devem, não é, se prevenir. Por quê? Porque a ideia é que quem está controlando, bom, se está a falar de que há equilíbrio no Parlamento, mas esse equilíbrio não é teórico. Ou seja, se do ponto de vista técnico ele existe, não é? Do ponto de vista prático é teórico. Eu diria, né? É um pouco complicado dizer isso, mas a ideia é que não se pode implementar, porque o MPLA tem armas e as Forças Armadas obedecem ao ditador. Logo, não haverá. E para todos os efeitos, o MPLA já fez um comunicado, dizer que não vai colaborar com o NIT. Ok, então, onde é que estamos? Estamos numa ditadura onde o MPLA vai continuar a impor a sua vontade, né? Aí assim, militar sobre os seus opositores, né? Apoiados por certos ciclos internacionais que apenas querem a riqueza do país. Logo, repito, só através de manifestações pacíficas e generalizadas, com 1 milhão de pessoas a misturar, poderiam levar à capitulação do MPLA. E enquanto isso, até lá, repito, se você está em Luanda e você está a dormir, lembre-se da política de ataque preventivo do presidente Bush. Ele dizia, olha, se você observa um vulto, vai lá e ataca. Depois vai ver o que estava lá nas cinzas. Não confia no vulto. Portanto, você da oposição, não é? A morte do Félix Miranda não é a primeira morte. Né? Aí tem morrido muita gente ali, enfim, não é? O Raul Danda, por exemplo, foi uma das mortes mais recentes, antes desta morte do Félix. Félix era jovem, 62 anos, é quase a minha idade. Né? Ele me leva 1 ano. Né? Quase a minha idade. Jovem. Jovem intelectual. Né? Jovem pensante. Jovem. E ali só morrem pensantes. Né? Ali assim, só matam. João Lourenço, de resto, ele é um brutamonte, né? E não pode lidar com pensantes. E o MPLA, infelizmente, ao longo dos últimos 47 anos, né? Não é? Sua luta tem sido sempre matar os pensantes. E agora, a razão pela qual, de resto, temos o país regado de lixo, né? Ali. Né? Regado. Enfim. A mim me admira, não é? Jornalistas, como é o caso, por exemplo, do Ismael Mateus, né? Que diz que é conselheiro do presidente, né? Está aí a dizer que está contra a autarquia. Quer dizer, ou seja, é uma pena, não é? Essas pessoas parecem não aprenderam nada em Portugal, andaram a estudar, né? Infelizmente, não é? Estão a viver no lixo, num país que acabou, não é? Eu diria, do ponto de vista de empatia dos seus líderes, etc. Angola é um país que ardeu, não é? Quebrou. E tem intelectuais ali, desonestos, né? Atrasados, né? Infelizmente, a defender o indefensável. Né? Me admira como é que... Porque a ideia é que organizar um país como Angola, né? Exige, não é? Eu diria, se você é intelectual, né? Se você é jornalista, você é político, o que é que seja, né? E você é de facto uma pessoa avisada, como é que vai defender o João Lourenço? A ideia é que se calhar as pessoas se contentam por ter um carro em Angola, e geralmente o angolano, né? Quando está a usar uma gravata, está a usar um carro, então isto para ele... Não, o país não conta, né? Razão pela qual, de resto, estamos, né, a comer no lixo ali, né? Por causa de pessoas como Ismael. Matumbos, né? Porque o facto de você estudar, de ser um jornalista, você não tem empatia, você não tem nada do ponto de vista do conhecimento da palavra de Deus, você não é nada, você... O que é você? O que você é? Está a apoiar o Lourenço, a dizer que as autarquias não servem? Não, é que a UNITA perdeu porque esteve desorganizada, etc. Isto só pode vir... não é? Da parte de uma pessoa, não é? Que é simplesmente para além de ser o... Ou seja, quer dizer, não há nem adjetivos, não é? Para qualificar um suposto, um pseudo conselheiro do Presidente da República, como é o caso do Ismael, não é? Porque a ideia, não é? É que basta
não é? Estudar em Portugal e não haver aprendido nada, né? Quando de facto, enfim, é uma pena que tenhamos, repito, pseudo-conselheiros como o Ismael, né? Razão pela qual, de resto, aconselha o João Lourenço a carregar, ou seja, a regar um monte de contentores de lixo naquele país, né? Por isso é que não avança, né? Não podemos avançar com gente, não é? Supostamente intelectual e que deveriam ajudar o país deles a desenvolver e estão a ajudar o país a se afundar cada vez mais de maneira copiosa, né? Termina aqui esta edição do Desperta Angola, né? Chamo Orlando Fonseca. E se você me escuta desde Belize, ali em Cabinda, na Macongolândia, ou em Pinda, em Banza, Congo, ao Coelho Kwango, ali em Sansa, Pombo, e na onde que é um botaqueno, em Zâmbia, no Sambola. E se você me escuta aqui mesmo, que o oeste, se calhar aqui a 90 milhas da Havana, para o Main State, ali em Portland. A todos vocês agradeço imensamente. Onde quer que você me escuta, você pode estar se calhar ali em São Francisco Bay, ou em Houston, se calhar, ou na cidade de Los Angeles, onde quer que você me escuta, aí na costa do Pacífico, para a costa do leste, na costa do Ouro, na Grande Manzana, na cidade de Nova York, e desde lá, para o meu lado esquerdo, ali na cidade de Kianda, cidade de Luanda. Ou se você estiver, se calhar, no hemisfério sul, na República Federativa do Brasil, onde está a ocorrer eleições hoje para a escolha do novo presidente, que creio que será Lula da Silva. A todos vocês aí, vos agradeço imensamente. Onde quer que me escutam, você pode estar, se calhar, desde o Oriente Médio para o Ocidente. A todos vocês, vos agradeço imensamente por escutar-me neste domingo de oração. E orem pelo nosso país, orem por todos. E orem por esse presidente que está doente, General João Lourenço, que está com a saúde debilitada na Espanha. Orem por ele, orem para outra família do outro lado da ilha, do presidente, do ex-presidente finado José Eduardo Santos, com a sua família. E orem por todas as famílias em Angola. E muito obrigado por escutar-me, muito obrigado mesmo, muito obrigado. E que tenham todos um bom domingo de oração. Muito obrigado.